Come l'aurora, vedrai le tenebre in luce. Boa tarde, Ana, e todas as participantes deste nosso Congresso Nacional Pastoral, promovido pelo Movimento dos Focolares. Eu estou aqui com muita alegria para poder estar com os nossos irmãos e irmãs que se inscreveram para esse congresso. Nós teríamos realmente o desejo de fazer presencial, porém, esse tempo sofrido que estamos vivendo da pandemia, decidimos fazer então online. E aqui estamos com todos os nossos participantes. Estou falando aqui diretamente da Mariápolis Gineta, aqui em Vargem Grande Paulista, porque estou de férias e foi possível estar aqui com alguns membros da comissão de preparação deste congresso. Então, como a irmã Maria Nazaré já falou, eu pertenço à Congregação das Irmãs Mensageiras do Amor Divino, uma congregação nascida em Aparecida, aos pés de Nossa Senhora, e estou no momento a serviço da vida consagrada. Trabalho em Brasília, na Conferência Nacional dos Religiosos. Então, com isso, também gosto de agradecer muito a Deus, porque além do carisma de ser mensageira do amor divino, eu também participo, desde 1971, do movimento dos focolares. Esse carisma que vem somar com o carisma de minha congregação, me fazendo ainda mais consagrada, mais a serviço do povo de Deus como religiosa desta congregação. Não há nenhuma incompatibilidade para aqueles que nos ouvem, religiosos, religiosas, consagrados, porque, como diz a nós, Chiara Lubick, a fundadora do movimento, esta é uma quarta estrada que reúne todas as vocações. Por isso, você, neste congresso, meu irmão, minha irmã, você vai ter a oportunidade de ouvir bispos, ontem já vimos o cardeal, né, Dom João Braz de Avis, daqui a pouco nós ouviremos o Dom Biazin, que é um bispo que também que participa da espiritualidade, Padre Maurílio, a Ellen, o Arthur, jovem leigo, então assim, toda essa família, essa grande família de Chiara, do movimento dos focolares, que estamos a serviço da igreja. Por isso, o tema que nós vamos ver agora, que é tirado de uma conferência maravilhosa de Chiara. Infelizmente, nós não vamos colocar uma parte do vídeo dela, porque teria uma técnica que teria que preparar com mais tempo, mas nós vamos estar totalmente em sintonia com esse tema de Chiara, a unidade. Deus único, Pai de todos e nós todos irmãos. Então, esse tema é que nós vamos agora abordar por poucos minutos, porque sendo um congresso assim online, nós temos que sermos rápidos e falar o essencial, para que penetre em cada coração a verdade, o melhor de todo o conteúdo dessa espiritualidade que também tem feito a igreja em todo o mundo. Então, a nossa alegria, principalmente aqueles que não conhecem este movimento, que talvez neste congresso está tendo o primeiro contato, fique atento, porque nós fizemos uma seleção daquilo que é primordial na caminhada do nosso movimento. Então, agora, quem vai nos ajudar é um jovem seminarista diocesano, que está também conosco, ele vai compartilhar a tela, e nós vamos ter alguns slides, como eu falei, tirado a partir, então, dessa conferência de Chiara Lubick. Então, o tema que nós vamos refletir neste momento, a unidade, um só Pai e todos irmãos. Então, quando der uma pausinha, o Mateus já pode mudar o slide, que são poucos, não é? Então, podemos passar para o segundo. Então, pouquíssimas palavras que coloquei nesses slides. A unidade é a vocação específica do movimento dos focolares. É a palavra síntese da nossa espiritualidade. Eu agradeço a Deus, faço aqui um pequenino parênteses. Meu primeiro contato com o movimento foi em 1968, quando eu ouvi uma palestra como formanda da congregação, só uma pequena palestra em nossa paróquia, e impressionante, eu fui tocada já pela essência dessa espiritualidade,
porque fiquei impressionada de ver como que as pessoas ficavam unidas com quem falava, seja quem partilhava à frente, sejam as pessoas que estavam sentadas e já conheciam essa espiritualidade, fazia uma unidade profunda. Então, a palavra-chave dessa espiritualidade é a unidade, porque é um ponto que converge em todos os nossos comportamentos religiosos. Em qualquer religião, meus irmãos e minhas irmãs, se você olhar, o que querem as pessoas? A comunhão, a união, porque é o amor que salva, o amor que liberta, o amor que cura. Portanto, esta espiritualidade está profundamente fundada na unidade. Podemos passar para o terceiro slide. Muito bem. Em tempos difíceis, de guerra, refugiadas nos subterrâneos mais seguros, as primeiras jovens deste movimento, com Chiara, tomaram a Sagrada Escritura. A única coisa que elas tinham, a luz de velas, olhando a Sagrada Escritura, cada palavra, cada frase era um toque de Deus. Elas se depararam então com o testamento de Jesus e tomaram como palavra de ordem que todos sejam um. Então, desde os primórdios deste movimento, a palavra que marcou a experiência espiritual dessas jovens foi essa frase de João 17, que todos sejam um. A unidade é o que ele queria deste movimento. Isso intuiu Chiara desde o início. E quer de cada um de nós, isso também, que sejamos unidos, que haja unidade entre nós. Nós somos chamados todos a viver este ideal, como povo trinitário, em busca da esperança, na esperança, rumo à santidade, que é o tema deste nosso congresso. Igreja, povo trinitário, a caminho da esperança. Essa esplêndida vocação nos liga ao céu e nos faz participar da fraternidade universal. Quem experimenta Deus Pai vai logo sentir-se irmão maior, irmão de todos. E não há nada maior neste mundo, não há nada maior neste mundo, e nenhum ideal supera este. O meu fundador, Padre Eduardo Moriarty, um redentorista, ele dizia: não há nada maior neste mundo que o amor divino, que o amor de Deus. Então, esta vocação a que somos chamados, não existe ideal maior. É um programa de vida para todos, em todas as vocações, em todos os ambientes, em todos os tempos. Então, olhar o Pai como único, para sermos filhos e filhas e vermos todas as criaturas como irmãos e como irmãs. Vocês vejam bem que a Trindade, esse encontro nosso com o Pai como único, é que nos faz filhos e filhas, irmãos com todas as criaturas da terra. Parece muito simples, e é simples falarmos isto. Deus, Pai de todos, e todos irmãos. Mas isso é essencial na unidade. E todos somos filhos em Jesus. Hoje focamos a pessoa de Jesus na nossa oração com a Ellen. Ele é o nosso modelo. Jesus se encarnou justamente para nos mostrar, nos ensinar a amar a Deus e sermos um com os nossos irmãos e irmãs. Agora, a virtude necessária e essencial para viver a unidade com Deus e os irmãos e irmãs é a humildade. Interessante que no texto de Chiara, ela repete muitas vezes que é essencial na vivência da unidade a humildade. Não é possível sermos irmãos, vivermos realmente na unidade com todos, desde os bispos e cardeais até com todos os irmãos que estão conosco na igreja, na comunidade, na paróquia, em nossas comunidades religiosas. Para viver essa unidade é preciso nos revestir da humildade, sem reconhecer o nosso nada,
a nossa pequenez, não é possível percorrer o caminho da unidade. Isso me tocou muito no texto de Chiara. Sem reconhecer nosso nada, nossa pequenez, não é possível percorrer o caminho da unidade. Então, nessa atitude de busca de uma unidade com Deus Pai, com Jesus, o Espírito vem em socorro da nossa fragilidade e nos impulsiona a servir num contínuo fazer-se um. Então, nós vemos que a Trindade nos faz sermos cristãos e cristãs e vivermos profundamente este carisma, o carisma da unidade. Quase concluindo, quem quer levar ao mundo a unidade deve manter-se constantemente no abismo de humildade, que significa aniquilamento, despojamento, a ponto de perder em favor e a serviço do próximo. Esta frase está entre aspas porque é de Chiara. Significa esta capacidade de saber perder em favor e a serviço de Deus a serviço de Deus no próximo. E agora, meus queridos irmãos e irmãs, faremos um intervalo no nosso PowerPoint e vamos dar a palavra ao Padre Dionísio, que seria a hora que nós gostaríamos de apresentar Chiara nos falando. Mas o texto que o Padre Dionísio vai nos colocar é tirado deste artigo que eu falei. Então, agora nós daremos a palavra ao Padre Dionísio, que também está conosco aqui na Mariápolis Gineta, e que vai falar ao vivo um pequeno texto de Chiara Lubick. Ele vai trazer para nós. Então, com a palavra, o Padre Dionísio. Muito bem, muito agradecido, irmã Maria Inês, umas palavras tão profundas e nos ajuda a todos a caminharmos juntos na vida. E vejamos então juntos um momento de graça, de bênção, sem dúvida, para todos nós. O que Chiara nos diz? Estou percebendo que o cristianismo é mesmo uma grande revolução, é uma mudança radical de mentalidade. Porque a atitude de um cristão, e a qualquer vocação que ele seja chamado, de um simples cristão como sacerdócio régio, leigo, de um sacerdote como sacerdócio ministerial, de um bispo ou do papa, tudo que ele tem é servir os outros. É o serviço de amor. Tudo nos foi dado para que sirvamos o mundo. Também nós, com o sacerdócio real, como leigos. E como fazer isso? Fazendo-nos um com todos, pois todos são candidatos. Esta é a revolução, sobretudo quando Jesus diz: quem dentre vós quiser ser o primeiro, e se dirige àqueles que amanhã ou no presente têm responsabilidades, diz: será o vosso servo, será o último. É uma transformação total. Estou percebendo que revolução o cristianismo traz. Inverte-se tudo, porque o superior em geral, muito pouco aparece, sobressai, se faz servir, quando não usa o poder para oprimir o inferior. Enfim, ver que os superiores servem, que se consideram inferiores, que se põem a servir e que tratam os outros como patrões, não é muito normal no nosso mundo. Esse seria o cristianismo, seria viver o cristianismo. Por isso, o modelo do cristão é Jesus abandonado, crucificado. É precisamente no abandono que Jesus é sacerdote. É a figura do sacerdócio régio, real, ministerial, do papado, do episcopado. As palavras ditas por São Paulo, embora fosse rico, Deus se fez pobre, ali Jesus as pratica, pois coloca de lado Deus por Deus, recém-nascido dentro de nós. Jesus perde a sua união sensível com Deus. Ele é o modelo.
Ele é esse modelo para o qual devemos sempre olhar, para sabermos como fazer. Como considerar os outros? Nós temos o sacerdócio real, como leigos, com o qual enfrentamos o mundo. Como devemos considerar o outro? Ele é o patrão. Quem serve sabe que o outro é o patrão. Então, é preciso fazer-se um com a sua vontade, servir a sua vontade, fazer-se um com toda a sua mentalidade. Nós não podemos ter outra atitude. Diria o mesmo para o sacerdote, que, embora possua uma riqueza imensa, que não se pode explicar, que é a participação na vida de Cristo, pois, em um certo momento, ele é Cristo. Ele é Cristo sempre, de forma que, quando consagra, é Cristo, quando absolve, é Cristo. Porém, o sacerdote não pode ficar orgulhoso, sentir-se rico. Não, ele deve servir. A quem? De modo especial, o sacerdócio régio, real, o leigo, o povo de Deus, e depois todos. Assim também o episcopado está a serviço, o papado está a serviço. É essa a grandeza deles, serem os primeiros a servir. É isso. Então, aqui se diz: todo aquele que quer realizar a unidade, que no fundo é cristianismo, deve ter um único direito: servir todos, porque em todos serve a Deus. Como São Paulo, ainda que livre, torna-se servo de todos para ganhar o maior número. Eu quis indagar o significado deste ser servos, porque é o nosso ideal, e vi que o Evangelho realmente liberta. Às vezes nos admiramos ao ouvir os focolarinos do Genrosso cantar livres, livres, e cantam liberdade, liberdade. Mas é lógico, é cristianismo, porque o cristianismo torna o homem livre, a mulher livre, e São Paulo o experimenta. Prova todo o horizonte de liberdade que o Evangelho promete. Ele nos liberta de nós mesmos, da morte, dos próprios condicionamentos, por exemplo, como eram antes os alimentos proibidos e permitidos. Ele nos liberta das barreiras impostas pelas raças, pelas nações. O Evangelho nos liberta de tudo. São Paulo diz que, diante de toda esta liberdade, ele sente, olhando para Jesus crucificado, que deve tornar-se escravo de alguém, do próximo. Assim, ele se faz servo dos outros, se faz tudo para todos e dá um exemplo, torna-se fraco com os fracos. E ainda um pequenino texto de Chiara: o importante é ter uma única ideia a respeito do próximo. Ele é o irmão, a irmã que passa ao nosso lado no momento presente da nossa vida. Deve estar sempre pronto a servi-lo, porque nele servimos Deus. Ter um olhar simples, ou seja, poucas ideias na cabeça. Ter um olhar simples, que significa ver um único Pai, servir um único Deus no próximo e ter um único irmão, Jesus. O olhar simples divisa em cada próximo um Cristo em potencial. Põe-se a serviço de todos para que Cristo nasça e cresça neles. Em cada pessoa vê um Cristo que nasce, que deve crescer e viver, operando o bem como filho, filha de Deus, que deve morrer, ressuscitar e ser glorificado. Até aqui o texto de Chiara. Então, muito obrigada, né, ao Padre Dionísio, por este momento de comunhão conosco, partilhando
o texto, né, na íntegra de Chiara, quer dizer, uma partezinha, porque todo o texto é longo e muito rico. E nós vimos, então, claramente o quanto que é importante na nossa caminhada e neste carisma da unidade, este fazer-se um com o Pai de todos, que nos faz irmãos e irmãs uns dos outros. Isto nos coloca, então, em plena sintonia com cada um e cada uma, servindo. Então, até que todos alcancem a estatura de Cristo. Amar, amar, servir, servir. Então, eu gostaria que o Mateus colocasse para nós os últimos slides desta reflexão, para que nós concluamos este momento. Deus Pai, único Pai, e todos irmãos. Sim, de fato, a unidade com a Trindade nos liberta e nos faz ir ao encontro do outro e da outra. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, por isso o Evangelho, o cristianismo nos liberta, nos faz. Quando eu vejo, por exemplo, as pessoas que realmente assumem, vivem plenamente o cristianismo, essa espiritualidade, são pessoas leves, serenas, felizes. E o Papa Francisco fala dos consagrados, podemos dizer de todos os cristãos, não é? Para aquele que segue a Jesus, só alegria. Alegria dos consagrados, dos batizados, batizadas, para que possamos todos viver essa experiência de unidade. Mateus não conseguiu colocar os últimos slides para a gente concluir este nosso momento de reflexão, deste tema maravilhoso, que abre o nosso segundo dia do Congresso. Próximo, por favor. Aqui já cheguei. Sim. Amar de modo que Cristo nasça, cresça e se desenvolva no irmão e na irmã. Nesta frase de Chiara se concentra, então, todo o serviço que nós realizamos como cristãos e cristãs. Quantas obras sociais realiza a igreja, quantos serviços voluntários desinteressados que acontecem no interior da igreja entre os batizados, porque justamente dentro de nós está aquele desejo enorme de ver as pessoas no desenvolvimento integral, nascer, crescer e se desenvolver até a estatura de Cristo, como diz São Paulo. Então, esta é a verdadeira unidade, é querer o bem, o desenvolvimento total do irmão e da irmã. Não podemos descansar enquanto o nosso contínuo serviço não virmos no irmão a fisionomia espiritual de Jesus. Que frase, minhas irmãs, meus irmãos. Não podemos descansar. Então, quanto temos ainda pela frente, enquanto em nosso contínuo serviço não virmos no irmão, na irmã, a fisionomia espiritual de Jesus. Servimos Cristo no irmão para que cresça cada irmão, cada irmã em idade, sabedoria e graça. Que é justamente o Evangelho de Lucas fala de Jesus, né? Quando ele foi encontrado no templo, o texto conclui justamente isso. Jesus seguiu para Nazaré com seu pai, com sua mãe, e crescia em idade, sabedoria e graça. Isto é um direito de cada uma e de cada um de nós. O nosso ideal é concretizar a oração que Jesus pronunciou na Quinta-feira Santa, quando após ter lavado os pés dos discípulos e instituído a Eucaristia, o sacerdócio, deu um mandamento novo: amai-vos, que todos sejam um. Este é o nosso carisma, este é o carisma da unidade para a igreja, um dom de Deus à igreja e por intermédio de Chiara Lubich, este movimento dos focolares, do qual nós estamos participando neste belo congresso de pastoral. Enquanto todos não forem um, aquele todos que Jesus pensou, o movimento não pode ter tréguas. A igreja, povo trinitário, portador da esperança, não pode ter tréguas. Vedrai le tenebre in luce